Nos próximos minutos, eu quero te mostrar de forma simples de entender se seus pratos que você vende hoje estão realmente trazendo resultado para o seu negócio de alimentação. Porque existe um ponto de equilíbrio no seu cardápio que muitos gestores não enxergam com clareza. O preço justo. Nem caro demais para afastar o cliente, nem barato demais para fazer o negócio trabalhar muito e ainda assim sobrar muito pouco. Pode ser que hoje você tenha um movimento, clientes entrando, pedindo, saindo, a equipe trabalhando todos os dias. Mesmo assim, sente que o lucro não aparece como deveria. Quando isso acontece, muitos gestores procuram o problema no lugar errado. Acham que precisam vender ainda mais. Acham que precisa aumentar todos os preços. Acham que precisa cortar pessoas. Acham que precisa comprar mais barato. Mas muitas vezes o problema está em algo muito mais silencioso. Falta de clareza sobre o preço mínimo de cada prato que você precisa ter, que está consumindo sua margem. Pense comigo. Você altera o preço do seu cardápio com base no mercado ou na concorrência? Você tem planilhado o preço mínimo de venda de cada prato? Sua equipe sabe quais são os 3 pratos com maior margem para oferecer para o seu cliente? Quando o insumo principal aumenta, você sabe quanto pode pagar para não comprometer seu resultado? O prato que mais vende também está entre os 3 que mais deixam lucro? Se uma ou mais dessas perguntas fizeram sentido para você, vale a pena você continuar assistindo. Porque eu vou te mostrar que muitos negócios de alimentação vendem bastante, trabalham muito, mas mesmo assim perde dinheiro nos detalhes. E no final eu vou te mostrar um caminho prático para você começar a corrigir isso com mais controle, mais clareza e sem depender de sistemas caros. Eu sou o Thiago Zambiasi, nascido em Nova Brécia, conhecida como a capital do churrasqueiro. Minha trajetória na alimentação começou cedo. Aos 14 anos fui para o Rio de Janeiro e desde então passei praticamente por todas as áreas de uma operação. Cozinha, atendimento, caixa, liderança, gestão. Com o tempo fui estudando, me cercando de bons profissionais e assumindo responsabilidades maiores dentro do negócio. Em 2016, 2 operações em que as melhorias de gestão vinham sendo aplicadas foram escolhidas entre as melhores do Brasil pelo TripAdvisor. Isso reforçou que estávamos no caminho certo. Depois da pandemia e mais tarde, com a chegada da paternidade, decidi documentar parte do que eu aprendi na prática. Escrevi um livro e comecei a organizar os conteúdos para ajudar gestores na alimentação a terem mais clareza sobre os seus números. Foi desse processo que nasceu a ideia do preço justo. Nem caro demais para o cliente e nem barato demais a ponto de comprometer o resultado do seu negócio. O grande problema é que muitos gestores precificam olhando mais para fora do que para dentro. Olham para a concorrência, olham para o que o cliente parece aceitar pagar, olham para o aumento do fornecedor, olham para o costume do mercado. Mas nem sempre olham para a estrutura real do custo de cada prato. E aí o resultado começa a escapar. Porque vender muito não significa necessariamente ganhar bem. Às vezes o prato que mais sai justamente é o que tem menos margem. Às vezes o prato que o garçom mais oferece não é o melhor para o resultado da casa. Às vezes um aumento pequeno do insumo já compromete toda a margem daquele prato. Mas isso passa despercebido porque não existe uma ficha técnica atualizada. E muitas vezes os desperdícios não estão apenas na cozinha. Eles podem estar na compra mal acompanhada, na porção sem padrão, na falta de controle, na sugestão errada ao cliente, no cardápio mal analisado ou até mesmo na ausência de indicadores simples. Quando o gestor não tem esses números claros, ele começa a tomar decisões no escuro. Ele reajusta preço nem saber se é suficiente. Mantém pratos no cardápio sem saber se eles ainda fazem sentido. Dão desconto sem saber o real impacto. Compra o insumo sem saber o limite que eles podem pagar. E incentiva a venda que talvez não seja o melhor para o seu negócio. Esse é o mecanismo do problema. A operação pode até vender bem, mas sem controle de CMV, ficha técnica clara, margem de prato, parte do lucro com certeza vai embora e sem barulho. A solução começa quando o gestor passa a olhar o preço mínimo de venda de cada prato. Não para copiar o mercado, não para chutar um valor, não para precificar pelo "foi sempre assim", mas para entender com clareza quanto aquele prato precisa custar para continuar sendo viável. Quando você cruza
CMV, ficha técnica, custo de insumo, margem e o comportamento da venda, a gestão muda. Você passa a saber quais pratos devem ser ou mais oferecidos, quais precisam de ajustes, quais estão no cardápio apenas para ocupar espaço, quais sofrem mais quando o insumo aumenta, quais têm margem para promoção, quais nem deveriam estar sendo incentivados pela equipe. Este é o ponto central do preço justo. Um preço que seja aceitável para o cliente, mas que também respeite o resultado do seu negócio. Porque o objetivo não é simplesmente cobrar mais. O objetivo é cobrar com consciência. É saber quando manter, quando ajustar e quando substituir. E também parar de vender se for o caso. Com esse tipo de clareza, o gestor deixa de tomar decisões por sensação e começa a decidir com base em números simples, práticos e aplicáveis na sua rotina. Essas ferramentas não foram criadas apenas para parecer bonitas em uma apresentação. Elas nasceram da rotina real da operação, da necessidade de acompanhar custo, margem, desperdício e precificar do jeito que o gestor consiga usar no seu dia a dia. Porque na prática, o dono ou o gestor de um negócio de alimentação não precisa de mais complexidade. Ele precisa saber o que olhar, precisa entender quais os números realmente importam, precisa ter uma forma simples de perceber quando um prato não está ajudando o seu negócio ou que está consumindo o seu resultado. Foi exatamente isso que eu organizei nesse conteúdo. Um caminho direto para que você possa enxergar melhor os seus custos, entender seus pratos e tomar decisões mais seguras sobre o seu cardápio. Por isso, eu organizei um conteúdo prático sobre CMV e precificação para o negócio de alimentação. Nele eu mostro como acompanhar os principais indicadores, entender o custo real de cada prato, identificar os gargalos que podem estar reduzindo a sua margem de operação. Para facilitar a aplicação, você também recebe ferramentas simples de apoio, uma planilha automatizada para acompanhar percentuais e indicadores importantes, planilha de ficha técnica para atualizar os custos de insumos e avaliar a sua margem, um checklist com pontos de controle usados na rotina da operação para reduzir perdas e melhorar o acompanhamento. Mas o mais importante não é apenas receber conteúdo ou algumas planilhas. O mais importante é sair do achismo e começar a olhar cada prato com clareza. É saber quais itens merecem destaque, quais precisam de ajuste e quais talvez estejam prejudicando o seu trabalho. A ideia é entregar uma visão clara e aplicável, sem depender de sistemas claros ou processos complicados. Uma consultoria com esse nível de direcionamento pode custar alguns milhares de reais, mas aqui o objetivo é tornar esse conhecimento mais acessível para quem quer tomar decisões melhores sobre preço, margem e cardápio. Se você sente que precisa mais clareza sobre os números do seu negócio, clique no botão abaixo e garanta seu acesso. Você vai receber conteúdo sobre CMV e precificação, as planilhas de apoio e o checklist para começar a aplicar na sua operação agora. A proposta é simples: te ajudar a entender melhor o custo dos seus pratos, identificar onde a margem pode estar escapando e tomar decisões mais seguras sobre o preço, cardápio e resultado. Não é sobre complicar a gestão, é sobre enxergar melhor o que já acontece todos os dias dentro do seu negócio. Clique no botão abaixo e comece agora. Hoje esse conteúdo está disponível por um valor acessível para que você possa começar agora a organizar melhor a precificação e o controle do seu negócio de alimentação. Quanto antes você tiver clareza dos seus números, mais rápido poderá corrigir pontos que estejam comprometendo o seu negócio, comprometendo o seu resultado há bastante tempo. Porque cada dia precificando sem clareza pode significar pratos sendo vendidos com margem menor do que você deveria, insumos consumindo o seu resultado e a oportunidade passando despercebida. Talvez o problema do seu negócio não seja falta de venda, talvez seja falta de visibilidade sobre quais vendas realmente valem a pena. Então, se você quer começar a olhar a sua operação com mais controle, mais critério, com mais segurança, clique no botão abaixo e garanta o seu acesso. Isso serve para negócios pequenos? Sim, negócios pequenos também precisam olhar para margem, custo e precificação. Em muitos casos, por terem menos folga financeira, esse controle é mais importante. Preciso ter um sistema caro para aplicar? Não. A ideia é justamente mostrar um caminho mais simples, usando planilha e indicadores práticos para dar mais clareza para a gestão. Funciona para qualquer tipo de negócio de alimentação? O conteúdo foi pensado para operações que trabalham com pratos, insumos,
ficha técnica, controle de custos e precificação. Restaurantes, bares, churrascarias, lanchonetes, hamburguerias e operações similares podem se beneficiar. E se eu não entender muito de número? O conteúdo foi organizado para simplificar. Você não precisa ser especialista em finanças. A ideia é te ajudar a enxergar os principais indicadores de forma muito prática. O que eu recebo se eu entrar? Você recebe um conteúdo em áudio e vídeo, com CMV e precificação, uma planilha automatizada com indicadores, uma planilha de ficha técnica e um checklist de acompanhamento da operação. Em quanto tempo posso começar a aplicar? Você começa a aplicar assim que acessar o conteúdo. A proposta é que nos primeiros passos, nos primeiros 30 minutos, já te ajudem a olhar o cardápio e a clareza dos seus custos. Tem garantia? Sim, tem 7 dias para você avaliar o conteúdo. Caso entenda que ele não faz sentido para você, pode solicitar a devolução dentro do prazo. Se você quer parar de precificar no escuro e começar a tomar decisões mais claras, clique no botão abaixo e garanta seu acesso agora.